Olá pessoal, mais uma videoaula então entrando aí no canal. Já vou pedir para você que não é inscrito se inscrever e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Nós vamos continuar então ainda dentro do assunto de progressão geométrica, né? Agora um novo vídeo aí tratando sobre o termo geral da PG, tá ok? Então eu coloquei alguns exemplos e vou estar explicando para vocês aí a aplicação da fórmula, né? Bom, gente, então assim, ó, a fórmula do termo geral da PG é essa daqui. A n, que é o termo solicitado, o último termo, é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes o Q, que é a razão, elevado a n, né, que é o número de termos, menos 1. Tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, que é a fórmula do termo geral. Então, no exemplo 1, fala-se o seguinte, ó, calcular o 10º termo da PG, 2, 6, 18, né? Continua. Primeira coisa, a gente tem que identificar a razão. E a razão aqui a gente pode perceber que é o 3, né? Porque 2 vezes 3 dá 6, que vezes 3 dá 18, então a razão nessa situação é 3. Bom, então eu vou copiar a fórmula aqui primeiro. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, né? A questão pede para mim calcular o 10º termo, então o n é o 10. Então eu vou calcular aqui, ó, vai ficar A10 igual ao A1, que é o primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a 10 menos 1, né? Já que o número de termos é o 10. Então, para resolver, ó, vai ficar A10 igual a 2 vezes 3 elevado à nona potência, né? 10 menos 1 dá 9. Agora a gente vai resolver essa potência primeiro, ó. Então vai ficar 2 elevado a 19.683, tá? Que é o resultado dessa potenciação. E aí, por fim, esse número multiplicado por 2 dá 39.366, ou seja, o 10º termo dessa PG é esse valor aqui, né? Normalmente são valores altos, porque uma PG ela vai gerar aí um número bem mais alto, já que a gente está tratando de multiplicação, né? No exemplo 2, numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Qual o primeiro termo da PG? Então, deixa eu copiar a fórmula aqui, que eu gosto sempre de começar colocando ela primeiro para a gente estar substituindo os dados. Então, ó, a questão fala que o último termo é 375. Então, ele vai no lugar do AN, certo? Igual ao A1, que é o primeiro termo, que é justamente o que a questão quer saber. Ó. Qual o primeiro termo dessa PG? Então, continua. Vezes o Q, que é a razão é 5, elevado a n menos 1. N é o número de termos, e a questão está falando que tem 4 termos essa PG. Né? Então, vai ficar 4 menos 1. Ó. Isso vai resultar em 375 igual a 1 vezes 5 elevado ao cubo, já que 4 menos 1 dá 3. Ó. Aí a gente vai resolver então essa potenciação. Fica 375 igual a 1 multiplicado por 125, já que 5 ao cubo é 125. E aí a gente tem uma equação do primeiro grau, né? Aqui o 125 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 375 dividido por 125 igual a 1, né? Ou seja, esse A1, esse primeiro termo, é equivalente ao número 3, que é o resultado da divisão, né? Então, o primeiro termo aqui dessa PG é o número 3, ok? Então, galera, no exemplo 3, né, fala-se o seguinte. Numa PG de 6 termos, o primeiro termo é 2 e o último termo é 486. Qual a razão dessa PG? Vamos lá, vou copiar a fórmula aqui. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E aí a questão está me falando que o último termo é 486, então vai vir aqui no lugar do AN. Igual ao A1, que é o primeiro termo, que a questão fala, ó, o primeiro termo é 2, vezes, né? A razão, a questão, justamente essa é a pergunta da questão. Então, aqui eu quero encontrar a razão, continua. E aí, ela me fala logo no início que a PG tem 6 termos. Então, no lugar do N, é o 6, que é o número de termos, né? 6 menos 1. Então, vai ficar 486 igual a 2, multiplicado por Q elevado à quinta potência, né? Agora, esse 2 está multiplicando o Q, ele vem para o outro lado dividindo. Fica 486 dividido por 2 igual a Q elevado à quinta potência. Dividindo aqui, ó, fica 243 igual a Q
elevado à quinta potência, né? Vou continuar aqui em cima. Agora, para mim eliminar esse expoente 5 do Q, eu faço a operação inversa da potência, que é a radiciação, né? Então, vai ficar assim, ó, Q igual a raiz quinta de 243, né? Ou seja, o Q é igual a 3, certo? Porque 3 elevado à quinta potência que vai gerar o 243. Então, a razão dessa PG é o número 3. Beleza, gente? Vamos lá, então. Agora, o exemplo 4, tá? Esse exemplo 4 vai envolver um pouquinho aí de propriedade de potência, um pouco do conteúdo que nós vimos no ano anterior, no primeiro ano, lá em equação exponencial, né? Então, fala assim, ó, numa PG de razão 4, o primeiro termo é 8 e o último é 2 elevado à 31ª potência. Quantos termos tem essa PG? Então, vamos lá, vou copiar aqui a fórmula, como eu sempre faço, tá? Então, ó, aí a questão me fala que o último termo é 2 elevado à 31ª potência. Vou escrever aqui, né? O primeiro termo é 8, multiplicado pela razão que é 4, e aí eu vou querer encontrar o n, que é justamente a pergunta, quantos termos tem essa PG, ó, né? Bom, para resolver isso, o que eu vou ter que fazer? Ó? É mais simples aqui eu pegar esse 8 e fatorar esse 8, ó, lembrando lá do primeiro ano. Fatorando, eu vou dividir pelo menor valor possível, que é o 2, que fica 4, que por 2 fica 2, que por 2 fica 1. Ou seja, esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, né? Porque se repetiu 3 vezes aqui o mesmo fator. Então, eu vou colocar aqui o 2 elevado ao cubo vezes, vou fatorar o 4, né? Mesma situação. Fatorando 4, gente, ó, por 2 fica 2, por 2 fica 1, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Né? Eu vou colocar o 2 ao quadrado no lugar do 4, só que eu não posso esquecer que eu tenho esse n menos 1 aqui em cima, ó. Tá ok? Então veja o que vai acontecer agora. 2 elevado à 31ª potência é igual a 2 elevado ao cubo, multiplicado por 2. E aí, quando eu tenho uma potenciação elevada a outra, né, o que eu tenho que fazer segundo a propriedade da potência? Multiplicar. Então, eu vou ter que fazer o 2 multiplicado pelo n menos 1, que vai gerar 2n menos 2, ó. Tá certo? Por que eu tive que fazer toda essa passagem aqui? Para deixar as bases iguais. Porque eu só posso adicionar aqui em cima os expoentes, né, quando essas bases são iguais. Tá? Então, fica 2 elevado à 31ª potência igual a... Agora eu vou adicionar os expoentes, ó, já que as bases são iguais. O 2 eu conservo e eu vou fazer o 3 mais 2n menos 2. Tá? Lembrando mais uma vez que só posso adicionar quando a base é igual. E foi esse o objetivo de eu ter fatorado tanto 8 quanto 4. Bom, vamos lá. 2 elevado à 31ª potência é igual a 2, vamos lá. 3 menos 2 fica 1, né? E aí 1 mais 2n, ó. Certo? Eu juntei os termos semelhantes ali em cima. Continuando. O que vai acontecer agora, gente? Agora que eu já adicionei aqui em cima os expoentes e que a base ficou igual, né? Essa situação aqui a gente tem, então, a equação exponencial. Eu posso eliminar a base e aí sobra, ó, 31 igual a 1 mais 2n, né? Aí é só resolver essa equação do primeiro grau. Vai ficar 31 menos 1 igual a 2n. Isso fica 30 igual a 2n. Agora o 2 passa dividindo, fica 30 dividido por 2 igual a n, que dá n igual a 15. Ou seja, essa PG ela tem 15 termos, né? Que era o que a questão queria saber. Tá ok, gente? Então é isso aí, nossa videoaula de hoje, tá? Tratando sobre esse assunto aí, que na verdade é o nosso segundo vídeo sobre PG. Ainda vai ter outro, depois mais para frente ali, que é com relação à soma de termos. Tá certo? Agradeço pela atenção de todos.